Olá, está começando agora mais um Momento Feminino e no programa de hoje a gente vai discutir um pouquinho essa questão dos ciúmes e da obsessão. Por que a gente vai discutir isso hoje no programa? Deixa eu explicar, né, para vocês o porquê. A Cione publicou na coluna dela, não me lembro se foi há 2 semanas ou 3 semanas, não sei exatamente, no diário, né? Que ela precisou viajar, enfim, e quando chegou na outra cidade, que o prefixo não era 55, ela foi ligar para a mãe dela, isso está na coluna, né? E que esqueceu de colocar o prefixo, ligou para uma outra pessoa, e aquela coisa da gente, quando está ligando para alguém muito próximo, a gente ia dizer, oi, cheguei, está tudo bem, não sei o quê. Só que a pessoa que atendeu o telefone do outro lado, né, era uma mulher, enfim, namorada, sei eu o quê, não me lembro mais, extremamente ciumenta. E essa pessoa ligou, acho que foi 20 vezes depois dessa ligação, para o celular da Cione. E, inclusive, deixava mensagens, que deviam ser bem simpáticas as mensagens, né? Então, assim, eu já passei por uma situação, mas não tive problemas de estar em Porto Alegre, né? Você discar o telefone do namorado, enfim, para falar com o namorado, ou até com o meu filho, e esquecer de colocar o 55 e outra pessoa atendê-la em Porto Alegre. E ele disse, desculpe, foi engano, mas tudo bem, né? Agora, eu faço uma pergunta assim, a gente está numa... a maioria dos autores dizem que nós estamos numa sociedade pós-moderna, né? Enfim, outros dizem que nós estamos numa sociedade moderna, mas não é o caso. Com tantos avanços no mundo de hoje, né? Há espaço ainda para essa obsessão, enfim, essa coisa, esse controle e achar que, porque se vai ter um controle, se alguém ligou para o celular... Eu acho que não necessariamente é o sentimento de posse, né? Mas talvez uma insegurança muito grande, que a nossa sociedade tem muito uma insegurança, né? É a sociedade da insegurança, até porque talvez as relações afetivas elas estejam completamente modificadas por força até de todas as demais demandas que nós acabamos enfrentando, assumindo as responsabilidades e talvez uma dinâmica maior da sociedade faz com que as pessoas tenham muito pouca profundidade nas relações afetivas e, com isso, talvez a insegurança seja maior e não só a insegurança, mas também uma carência que decorre daí. E talvez, para alguns, claro, aí tem a questão da personalidade, para alguns isso se transforme numa possessão sobre o outro, né? Uma tentativa de garantir a posse, sei lá, é o que me ocorre, me parece. Além das questões de quantos meios tu tem hoje para entrar em contato com alguém, e aí as pessoas acabam utilizando os meios para entrar em contato com alguém para também tentar controlar esse alguém, né? A gente vê a utilização de celulares por crianças e os pais querendo saber onde exatamente estão. As redes sociais. As redes sociais, então todos os movimentos da vida da pessoa acabam ficando expostos ali. E tu fizeste me lembrar, logo que eu tive o celular, uma senhora ligou e me perguntava o que eu fazia com o celular do filho dela. E eu tentava dizer para ela que não era o celular do filho dela, que aquele celular era meu. Não, mas este celular, sabe assim, com uma certeza, né? Pelo objeto. Pelo objeto. Não, e você está atendendo o celular do meu filho, até provar para ela que o número não era o mesmo, eu tive que me explicar com essa senhora uns 20 minutos, mais ou menos. Provavelmente essa senhora estava habituada a uma época em que Sim. o número do celular ou o número do telefone ele ficava um tempo com a pessoa. Hoje era o mesmo número, uma vida. Exatamente. Hoje já não é. E então, fisicamente está na casa da pessoa, né? Porque se tu liga para o fixo, também tem isso. Então, assim, na cabeça dela eu estava fisicamente, não só com o celular, mas na casa do filho porque dela. até pouco tempo atrás não existia portabilidade. Então, se a gente trocava de operadora, a gente tinha que trocar um número. Né? Então, essa coisa de ter o mesmo... Hoje volta-se a ter a possibilidade de permanecer com o mesmo número do celular. Né? Mas, até pouco tempo atrás, a gente vivia mudando de número, então não era... É bem complicado até para mim. Mas me parece que também não há tanto uma necessidade, um hábito de permanecer com o mesmo número. As pessoas querem mudam, às vezes até por força de relacionamentos que não dão certo. Então, vamos trocar de número. É uma boa saída. Mas me parece também que nós vivemos numa sociedade em que os afetos são muito efêmeros.
Sim. E por essa efemeridade, quando se tem uma proximidade maior, uma intimidade maior com alguém, se quer que isso permaneça. Quando há uma interferência, mesmo que sem querer, né, como foi o caso desse telefonema, a relação tanto não é sólida que essa pessoa ficou completamente desequilibrada, perturbada, achando que com isso pudesse Ela pode manter essa relação. E me parece bem o contrário. Quanto mais se cerca o ser amado, parece que mais ele escorre por entre os dedos. Numa relação se sustenta com possessão o tempo todo. Então eu vejo muito por aí, quer dizer, são pessoas completamente inseguras de si, inseguras da relação que estão a viver, e isso desencadeia esses mal-entendidos bastante desagradáveis. Isso pode ficar muito bonito na literatura, né, Ciane? Mas fora... Mas sabe que eu acho que eu sempre digo que a literatura é a salvação do mundo, e eu tenho cada vez mais certeza disso. Porque se as pessoas lessem mais, não cometeriam tantos equívocos na vida real. Há um caso de uma pessoa pública bem conhecida. Posso falar os nomes? Pode. Bom, eu posso falar porque o mundo inteiro ficou sabendo. Ronaldinho, né? Que teve aquele episódio desagradável com travestis num hotel. O Ronaldo. O Ronaldão, né? Então. Enfim. E se ele tivesse lido um conto do Rubem Fonseca, ele jamais teria feito. Não cairia. Não cairia. Portanto, a literatura é a salvação da vida de todo mundo, porque ela adianta alguns fatos que acabam acontecendo na vida real. E até em relação à infidelidade, né? Porque a infidelidade, até há quem já tenha escrito sobre isso, né? Que a infidelidade é do ser humano. E a literatura trabalha muito com a infidelidade. Muito. Bom, Pensa em Nelson Rodrigues. Tem Nelson Rodrigues. Pensa em Nelson Rodrigues. Tem um pouquinho Milton Ratum também, tem Clarice Lispector também, tem Érico Veríssimo também, Sim. tem Josué Guimarães também, enfim, todos. É um tema, não digo recorrente, mas é um tema bastante trabalhado. Os afetos são muito trabalhados pela literatura, né? Sim. Todos eles. E no cinema também, né? E no cinema também. A Paula estava lembrando, né? Agora há pouco. Né? Do filme clássico com a Glenn Close e com o Michael Douglas, acho que é Obsessão Fatal, não me lembro se era exatamente isso. Mas foi um clássico do final da década de 80, início da década de 90, em que há um triângulo amoroso e essa terceira pessoa, então, se apaixona fatalmente. Sim, inclusive no Fantástico. E ficou muito marcado a atriz passado e acontece o isso, ator. né? Que saiu a matéria. Isso. Que foi a única matéria que eu vi, que aliás estava zapeando e passei e chamaram a matéria. Acabei, não olhei a matéria até o final, não sei o que aconteceu, mas eu vi a chamada que falava que a amante de um empresário, né? Enfim, e disse que a mulher ligava 20 vezes por dia para a esposa, né, e que ele separou, a mulher separou dele, né? E que na última semana ela ligava e dizia que se ele não fosse dela, não seria mais de mais ninguém, uma coisa assim. E uma garota, né, 18 anos, a moça, que cometeu esse assassinato. Então, veja que completamente desequilibrada. Né? Não penso que ela seja uma doente, uma psicopata, coisa assim, mas se desequilibra por conta de uma relação que, de fato, não existe. Que se existisse, ela estaria muito bem tranquila. Sim. Mas isso requer maturidade para perceber, né? Até porque nós normalmente ouvimos falar que as relações hoje, as relações afetivas, elas estão um pouco mais abertas, mas para alguns, para uma geração que, ao que me parece, tem um pouco mais de tranquilidade em relação a isso. Maturidade. Que é mais madura. Exatamente. Até porque eu vejo assim, os meus alunos comentarem, não entro muito nesses assuntos com eles, mas a gente vê assim, a forma como eles levam as relações, não vou dizer que todos, mas me chama a atenção o fato de existir ainda algumas relações extremamente conservadoras de pessoas com 18, 19 anos, 20.
que só sai se o namorado ou a namorada permitir. Acontece isso, né? Então, ainda mantém algumas formas bem conservadoras mesmo, bem possessivas e tradicionais de manter a relação. Eu acho que só quem tem, só maturidade, né, no caso, né, que abre espaço para uma relação, né, mais aberta e perceba, assim, no caso, o telespectador, no caso, a relação aberta não quer dizer eu faço o que eu quero, saio com quem eu quero, não é isso, é uma relação que nos permite confiança. O quê? Né? A base ter confiança e acreditar que o fato da minha namorada, da minha noiva, da minha mulher sair com as amigas, né, não significa que ela está saindo porque todas vão, né, para a rua para lá em cima de outras pessoas. Não. Eu acho que o fato de se ter uma relação, eu acho que a gente tem que manter a nossa individualidade também. Sabe? E no momento que eu abro mão da minha individualidade, de ter o meu tempo com as minhas amigas, né? Com as minhas colegas de trabalho, da instituição onde eu trabalho, enfim, né? Ou até com a minha família, que necessariamente a pessoa não precisa estar junto comigo, eu abri mão da minha individualidade, se isso não existe mais. Tá? Sim. Mas tem uma outra questão, falando em relacionamento, essa possessão, tu vai falar depois do intervalo. Tá. O Paulinho já avisou ali que a gente está no horário do intervalo. Essa possessão também existe, o que eu quero comentar agora também, nas amizades. Sim. Mas a gente vai falar já, a gente vai para o intervalo e volta já. Tem. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. E a gente começa esse segundo bloco conversando um pouquinho mais sobre essa questão da possessão. E eu já tinha falado no final do primeiro bloco, né? O que eu acho que, além da possessão nos relacionamentos afetivos, amorosos, né? Existe essa relação de possessividade também nas relações de amizade, né? Essas amizades, uma coisa que eu não tolero mais são amizades incondicionais. Talvez pela idade. Né? Eu acho que a idade, a gente vai ficando mais seletivo. A gente vai ficando mais exigente. Essas amizades incondicionais são aquelas que a pessoa te liga, tu tens que estar pronta para ela, que tu só pode frequentar os lugares que ela frequenta, fazer o que ela quer, como ela quer, a hora que ela quer. Isso não é possível. É a renúncia à individualidade que aqui está falando. Isso não é possível, porque nós temos uma rede de amizades conhecidos, uma rede de conhecidos muito amplas, amigos são um grupo mais restrito. Mesmo assim, há aquelas amizades da infância, há as amizades que surgem no trabalho, há as amizades outras que a gente acaba conhecendo na vida, a gente viaja, acaba se conhecendo pessoas novas. As amizades dentro da família. As amizades dentro da família, e isso sempre é muito saudável para todos. Então, aquela amizade que se quer incondicional, ela não se sustenta por conta dessa porque eu acho que tem que ter uma oxigenação também na amizade. E quando não há, a gente, como você falou, a gente tem muitos grupos, né, enfim, de conhecidos, de amigos, e você sai hoje com um, amanhã sai com outro. Eu acho que isso é uma oxigenação. Porque hoje você sai com esse grupo de amigos que o papo, né, a conversa, gira em torno mais disso aqui. Amanhã, né, depois... E se você sai sempre com as mesmas pessoas, né,
desgasta. Desgasta, porque não há uma oxigenação. Assim como no trabalho, a gente lê hoje um livro que foca um pouco mais vocês da história, mais para um lado, depois, né? Busca o conhecimento mais nessa outra área aqui dentro, a história que tem várias áreas, o jornalismo, a literatura, né? Então tem que ter essa oxigenação, eu acho, né? Sabe? Porque senão se torna uma coisa muito chata. Assim, mas eu vejo assim, o nosso discurso está muito bonito, né? Mas tem um aspecto que é diferente da racionalidade e da emotividade ou da emoção. Quer dizer assim, o fato de tu lidar com uma série de emoções, às vezes a gente não tem um preparo, porque se nós estamos falando desses contatos amorosos, quer sejam eles de relacionamento, quer sejam eles de amizade, que mexem muito menos com a nossa racionalidade, mas mexem com o nosso sentimento. Então, assim, a gente precisa também educar o sentimento. E eu como professora, assim, se eu vou olhar para qualquer currículo escolar, a gente não vê muito o sentimento das pessoas ser educado. Nós temos uma prática cultural que entende que ainda a palmada ou castigos físicos sejam formas de educar, né? Então, assim, como é que você repreende um sentimento, um comportamento numa criança que você não quer? Então, ainda é entendido na nossa sociedade como válida a resposta do castigo físico, né? Então, assim, e o paradoxo é quando nós vemos essas explosões, né, emocionais de pessoas que não conseguem lidar com a rejeição, com o abandono, né, que não conseguem, se elas não conseguem ser tudo para alguém. A gente tem vários casos, né, desses crimes passionais, né, e esses crimes passionais, não necessariamente quando envolve triângulos amorosos, mas quando envolve casais, que envolvem os filhos, né? E aí eu fico me lembrando dos exemplos da literatura, né? Que também nos mostra que nós temos um certo controle do nosso comportamento, mas existe um aspecto ainda dentro de nós que precisa, vamos dizer assim, que se ele emerge, né? Ou a minha sombra, ou o meu instinto, ou algo que mais visceral, a gente vai ver na anatomia, não sou especialista disso, mas está ligada a uma outra parte do cérebro que não o córtex, né, cerebral que controla os comportamentos. Essas emoções que também, claro, assim, não chegam aos assassinatos, mas as precipitações, os momentos de instabilidade, de humor, quer dizer assim, os afetos mexem com isso. Que a gente estava num discurso de oxigenar, de ter aquela... Existe a maturidade, sim, mas eu acho que não é só o passar do tempo que dá a maturidade, não é quanto mais o tempo passa, né? Mas quanto mais você realmente ter coragem de trabalhar esses aspectos menos solares, vamos dizer assim, porque abandono e rejeição são coisas muito difíceis de ser trabalhadas pelos seres humanos, né? Eu me lembro da minha filhadinha, 2, 3 anos, e chorava desesperada. Eu digo, isso é um pouquinho de frustração, ela não entendia o que era aquilo. Tá, fica frustradinha, daqui a pouco vai passar. Vai fazer bem essa frustração. Não, vai ficar tudo bem, Mas assim mesmo. É o saber lidar com essas frustrações que a vida Mas nos o saber apresenta. lidar não é racional, isso que eu estava mexendo com eu vocês. acho que é mais é um pouco racional, sim, porque eu acho que saber lidar com a frustração é mais racional do que emocional. Porque emocional são as explosões que se tem, mas a frustração que a vida nos impõe desde sempre. Mas aí a gente está grandes falando de ou emoção pequenas. descontrolada. Agora, aquela descontrolada é uma pessoa que não tem, não segue o preceito dos gregos antigos, né? Que o Platão já dizia a temperança, o equilíbrio entre o sentimento e a razão. Nós não somos equilibrados 100% do tempo. Não, ninguém. Todo mundo aqui, eu acho que já teve uma crise de choro, de raiva, de riso, de tristeza muito grande, que hoje para tudo tem uma explicação médica, né? Patológica. É patológica, é a depressão, é bipolar, não sei mais o quê. Eu acho que a gente também deixar o sentimento aflorar é importante.
não importa em que idade se esteja. E nem tudo é uma doença que precise necessariamente de um comprimidinho que vai lá, agora é para dormir, agora é para acordar, agora é para rir, agora é para parar de chorar. Isso é muito... Os médicos Doentio, têm isso é se muito preocupado doentio. muito com isso. Inclusive, outro dia eu estava lendo no jornal a preocupação de alguns médicos, de pediatras, especialmente, de diagnósticos equivocados com crianças que são consideradas hiperativas, bipolares, com pouca idade. E Estão não é. recém-experimentando Então, as estão emoções. tomando medicação de forma equivocada, porque a criança é muito ativa na escola, a professora diz hiperativo, corre a mãe para um neurologista, psiquiatra, psicólogo, enfim, e dopa a criança. E sem uma... Então, até o adulto saber lidar com as emoções da criança, impor certos limites, vai, entre aspas, educando esses sentimentos para uma vida mais saudável futuramente. E se educando, né? E se educando, porque filho ensina muito, né? Criança nos ensina muito. Aluno nos ensina muito. Diariamente. Diariamente. Mas, Paula, eu acho assim, você colocou as coisas, mas eu coloco assim, já numa certa... quando eu falo de pessoas mais maduras, sabe? Mas é que idade, eu não consigo associar necessariamente idade com maturidade, porque às vezes, né, isso é uma discrepância, né? A gente conhece adolescentes que, em tese, já não estão mais na adolescência, com 40, 50 anos, e um comportamento extremamente adolescente. Nesse sentido, a idade não representar a maturidade necessariamente. Mas eu acho que isso tem tudo a ver com o problema que a Kita levantou inicialmente, né? Uma sociedade que se diz tão apropriada da ciência, das terapias, né? Conseguiu codificar quase tudo que faz, o que está ao seu redor, ou ao menos tentou. E as pessoas têm explosões de ciúmes, enfim, mesmo aquelas pessoas que não sofreram abandono, que não foram, talvez, maltratadas, mas que a princípio teriam uma vida estável, mas que têm uma dificuldade imensa de lidar com relações humanas, não necessariamente relações amorosas, mas amizades, enfim. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a Silvia coloca, que talvez a nossa sociedade ela está se preocupando tanto e cada vez mais cedo em disciplinar o ser humano, né? E talvez por essa tentativa desenfreada de enquadrá-lo desde que nasce, enfim, e até tudo a ver com a velocidade que as coisas têm, nós não tivemos tempo para absorver tais sentimentos. Assim, é uma tentativa quase que insana de estabelecer uma normalidade para todo mundo, um comportamento padrão, o que se espera, o que não se espera, isso não é adequado, aquilo é adequado, né? E aí a gente vai ver no que veste, como fala, em tudo, assim, eu vejo com preocupação. E há, sobretudo, uma incapacidade nossa, do humano, de lidar com o humano. Sim. Nós somos muito treinados para lidar com objetos, com máquinas, mas não com o humano. E às vezes a gente quer ser tratada com um respeito à nossa humanidade e com menos racionalidade, porque quando nos trata com uma extrema racionalidade, né, a gente tem uma racionalidade ligada muito à frieza, né, meio calculada. Então é um limite tênue nesse imbróglio todo que se relacionar com o outro, compreendê-lo, tentar se colocar, me parece ter compaixão. Isso que a Janaína coloca, complementando ao que a Paula pensa, nós não temos, às vezes, algumas pessoas não têm habilidade para lidar com o outro. É exatamente isso que tu colocas. E eu estou pensando aqui em relação pai e filho, pais e filhos, o produto disso vai resultar em crianças e pessoas mais ou menos saudáveis para a vida. É a insegurança dos pais e não saberem colocar determinados limites, porque eu acho que essa questão do desequilíbrio emocional vem muito daí. Não dão limites para essa criança, que ela vai se tornar, com certeza, um adulto de difícil convivência, no sentido de que não doma os seus sentimentos, quer dizer, há hora para tudo.
Há a hora da explosão, mas há a hora que tu explode por dentro, fica quieta, segura a onda e vai resolver de outra maneira. E não precisa desabar por E não isso, porque alguma precisa, coisa deu porque errado. ai, a Janaína não me ligou há 2 dias, eu vou morrer. Não, que isso. Quer dizer, Vou aproveitar o teu gancho, vou chamar um intervalo e depois do intervalo a gente volta e discute um pouquinho essa relação da possessão também no relacionamento de pais e filhos, que eu acho que também tem que ser discutido. A gente volta já já. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Estamos de volta com o Momento Feminino e hoje a gente está falando um pouquinho sobre essa questão da possessão. No primeiro bloco, a gente discutiu um pouco mais sobre a questão dos relacionamentos afetivos. No segundo bloco, a gente falou sobre essa possessão dentro das amizades. E agora, nesse terceiro bloco, a gente vai falar um pouquinho dessa questão da possessão na relação entre pais e filhos. A Silvia terminava o segundo bloco falando dessa relação dos filhos, né? Que entra essa questão da educação também, dos pais prepararem os filhos para quando há também as perdas, né? Quando há as frustrações, né? E eu acho que também tem uma coisa assim, mãe, por natureza, é uma pessoa insegura, né? Aquilo que a Janaína falava no primeiro bloco, né? Que a questão da mãe. A mãe é mais insegura, né? Porque cabe à mãe também aquela coisa mais da afetividade. E a mãe que carregou 9 meses tem muito medo de perder, sim, né? E dizem todas as pessoas, e eu acredito até, porque na minha família já se passou por uma situação, né, dessas. Então, assim, eu acho que não existe nada mais insuportável para uma mãe do que a perda de um filho enquanto ela está viva, né? Então, eu acho que isso faz a mãe uma pessoa mais possessiva, mais na proteção, naquela coisa de ter o filho mais próximo dela. Mas eu acho que aí entra a questão de Platão, né, da razão e da sensibilidade de ter o meio termo, né? E eu muitas vezes me pergunto, em relação ao meu filho, quando eu não estou sendo muito controladora, sabe? Nessa questão de onde é que tu tá, sabe? Porque os filhos crescem e o controle não é mais totalmente nosso, né? Que bom seria, né? Que aquela idade, até os 5 anos, 7 anos, quando tudo é mãe, posso fazer, mãe, posso... Não, acaba. Isso dá uma insegurança para as mães, sabe? Você saber se teu filho está seguro ou não. Então, o celular passa a ser um recurso. Onde é que tu tá? Né? Mas eu acho que usar esse celular, ou todas Mas as não é formas... toda hora também, por favor, né? De cuidado com parcimônia, com bom senso. Porque os filhos crescem, sim, vão ter sua vida. Eu vejo pela minha filha, que é uma pessoa adulta, apesar da pouca idade, está se formando, enfim, mas é uma pessoa muito responsável. E, claro, toda mãe, todo pai procura educar o seu filho da melhor maneira possível. Só que, eu brinco, eles não vêm com o manual da instrução. Portanto, a gente vai muito no instinto, errando, acertando. Nenhum pai, nenhuma mãe faz nada em sua consciência para prejudicar o seu filho. De jeito nenhum. Mas a gente também erra em alguns momentos. Mas a maneira como eu penso criar os filhos, e foi o que fiz com a minha filha, e venho colhendo bons frutos, excelentes frutos com ela, foi sempre um diálogo muito aberto. Mas deixando muito claro que
para não haver inversão de papéis. Eu sou a mãe. Eu não sou a tua amiga. A amizade é outro setor. Tem determinadas coisas que ela faz que não me cabe estar junto, assim como comigo também, quando eu saio com as minhas amigas. Com as minhas amigas, né? Não tem espaço para ela, por quê? Porque não vamos fazer nada de errado, mas a conversa é outra, os interesses são outros. Então, deixando muito claro os papéis, eu acho que isso é muito importante. E com isso, os bons frutos que eu colho com ela é uma pessoa segura, e eu criei a minha filha sozinha, né? Me separei quando ela era bastante pequena, e ela não tem problema nenhum em relação a isso. Uma pessoa equilibrada, séria, segura, que vive a sua adolescência ainda, mas de forma muito tranquila e equilibrada em termos de sentimentos. Eu acho que isso é muito importante. Então, claro que tem momentos, muitos momentos da minha vida que eu me perguntei, será que é isso que eu tenho que fazer? Será que é assim que eu devo... eu digo não agora, eu deixo, não deixo? Isso é muito complicado. O dizer não é muito difícil, mas ele é necessário. E dizer não é só no relacionamento mãe e filha, né? Não. Pais e filhos, Até que é complicado. trabalho. Nas amizades, com os filhos, nas relações de trabalho, nas relações amorosas. É sempre o dizer não. Porque aí entra a questão da educação, que a gente tem que saber educar os filhos para eles também dizerem não. Ter maturidade para falar e para ouvir. Sabe? Sim, a maturidade. E saber ouvir é uma coisa que é ouvir. muito da maturidade. E o não deixa ninguém frustrado. Não complica a vida de ninguém a gente falar um não na hora que precisa ser dito. Pronto. Aí... E se frustrar um pouquinho também não faz mal, né? O mundo frustra muito mais do que o não. Isso mesmo. Porque se eu não souber dizer não para o meu filho, o mundo vai dizer, e de uma forma muito mais terrível, muito mais violenta. Sim, mais brutal. Então, definitivo. E eu preciso preparar esse filho, essa filha, para o mundo. Porque é isso que ele vai enfrentar. Exatamente. As pessoas. E nada melhor do que um tratamento de choque para os filhos da gente ganhar o mundo. O meu foi fazer um intercâmbio, e aí, você, querendo ou não, é o segundo momento que você corta o cordão umbilical. Não tem. Eles vão ganhar o mundo, e acabou. E você tem que estar preparada para isso. E quem não tem essa oportunidade, de uma forma ou de outra, os pais têm que preparar. Sabe? Porque mesmo... indo viajar, para chegar a esse momento, você dizer um sim, né? Nesse momento, você tem que saber que seu filho está preparado para isso. Sabe? Então, por mais obsessiva que nós, mães, né? Sejamos com os nossos filhos, a gente, né, tem que ter um momento de soltar, né? De largar. Porque o filho depender da gente não tem como. E graças a Deus que chega um momento que eles têm a vida dele. Que é o amor, né? Não é a posse, né? Exato. É a diferença. Que é o amor, que é... ir é muito bom, voltar às vezes é melhor ainda, né? Então, assim, se tu nunca consegue sair daquele aprisionamento, tu não tem nem esse prazer na tua vida, né? Que é retornar. Na verdade, me parece que é mais às vezes, muito mais uma insegurança das mães. Do que dos filhos, até porque elas construíram uma relação, né, desde o momento que ele é gerado, em que, falando de espaço físico, né, fisicamente ele está ligado à mãe e inevitavelmente vai ficar com a mãe. O desligamento daquele espaço não representa necessariamente um desligamento em sentimentos. Não. Mas até as mães perceberem isso, né? Exato. Que o filho está lá, distante, no outro país, mas ele ainda tem como a referência a mãe, toda a formação, a vivência com a família, né? Grande parte, ao menos, né? Eu acho que, via de regra, esse sentimento, ele prossegue. Mas há eu acho que ilusoriamente, uma sensação por parte da mãe de que naquele momento ela perdeu o filho. E não, ela perdeu, foi a convivência espacial, talvez, ali, né? Exatamente. Mas a distância, ele continua. Então, me parece que é mais isso, mais por parte da mãe. E é muito engraçado isso, porque...
Você vive isso, você sai, né, e deixa a sua mãe. Mas quando você vai passar por isso, você esquece aquelas referências, tá? Porque a situação é outra. Você está agora no papel de mãe, né? Então, aí você encontra essas referências exatamente, que é, não, a pessoa está lá, mas, né, a nossa ligação afetiva continua. O que não existe mais é, né, a gente não divide mais o mesmo espaço. Então, eu acho que essa separação, entre aspas, né, é uma separação em termos, porque a primeira vez que a minha filha saiu para um curso, já na faculdade, e que ia ficar uma semana fora, uma semana, ela foi, claro que eu senti, mas eu senti ao mesmo tempo um orgulho tão grande dela, que ela foi sozinha, com algumas colegas, claro, mas sem mamãe, né? Que ela nem me chama assim. Mas foi tão, eu senti tanto orgulho dela, da pessoa que eu formei. Ela saiu bem, ela foi apresentar trabalho, ela foi para o Rio apresentar trabalho. 3 trabalhos selecionados para apresentar. Aquilo me deu um orgulho tão grande que foi muito maior que o meu medo dela estar no Rio de Janeiro com as colegas e pronto, eu longe, eu aqui trabalhando. É bonito, é uma emoção muito grande. É que a gente fala às vezes dos filhos, né? Isso minhas alunas falaram uma vez para mim. Professora, a senhora falava do seu filho, a gente achava que o seu filho tinha uns 8 anos. É o jeito que... Entendeu? Aquela coisa, né? E aí, quando elas conheceram meu filho, ela disse assim, professora? Eu digo, não, é jeito de mãe, jeito de mãe. Né? Aquela coisa assim, mãe, falar do filho, aquela coisa. Não, agora eu já não trato mais assim, porque já está um homem. Então, não tem mais esse problema. Mas eu queria, assim, encerrar o programa, assim, só com um comentário, né? Já que a gente falou de vários relacionamentos possessivos ou não. Que, assim, ó, eu acho que tudo isso que a gente comentou hoje passa por uma questão de formação, né? Tanto dentro de casa ou, enfim, dentro dos muros da escola, né? E o que esse reflexo de dentro da escola que se leva para dentro de casa, como ele é construído ou não. Mas eu acho que tem uma coisa muito importante na sociedade de hoje, que é a questão seguinte: hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em ter, né, do que ser. Então, eu acho que é mais importante eu ter um carro, eu ter isso, eu ter aquilo, do que eu ser mais complacente, do que eu ser mais paciente com as diferenças dos meus amigos, com as diferenças do meu companheiro, né, do meu namorado, com as diferenças do filho, que o filho não é um xerox nosso. O filho tem... Eu sempre brinco em sala de aula com os meus alunos, quando eu dou aula de roteiro, eu disse, no momento que vocês estão criando o roteiro, é o único momento que vocês podem se permitir brincar de Deus. Que você cria o personagem da maneira que você quer. Você vai dar vida a esse personagem, nome para o personagem, e ele vai ter tal personalidade. O filho não é assim. O filho nasce com a personalidade dele, vontade dele, né? Então, ninguém é exatamente o que a gente imagina no relacionamento, nas amizades, no trabalho. Então, eu acho assim, a gente está deixando um pouco de lado essa questão de pensar o ser. É que o ser é muito mais difícil, né? E ter compaixão com os seus semelhantes é um exercício muito complicado. Você tem que investir tempo, emoção nisso. O tempo inteiro eu estou me lembrando de uma música feita pela Alanis Morissette, isso deve ter sido na década de 90, chamada Thank You, que é sobre a experiência que ela teve na Índia, depois de todo o sucesso que ela fez. E aí ela começou a música na tradução, assim, livre, completamente livre, né, Paulinho, que não tem nenhum recurso, aqui não tem TP, mas obrigado à vida, à frustração, aos nãos que levou ao terrorismo. Ela vai agradecendo a coisas que nós ocidentais não conseguimos agradecer, né, mas a todos os desafios que fizeram com que, de repente, ela conseguisse apreciar a vida, né? Porque a música é toda um hino de apreciação da vida. Mais apreciar mesmo. Quando tu falaste assim, compaixão, acho que antes de ter compaixão pelo outro, pelo diferente de mim, eu preciso senti-lo, percebê-lo. Que Sim, é algo, inevitável assim, ter que senti-lo. Perceber o outro é algo que nós, com a velocidade das coisas, nós não conseguimos e não educamos as pessoas para que elas
percebam os outros e até se coloquem no lugar dos outros, e depois a compaixão pelo outro. Está faltando perceber, está faltando sensibilidade. Nós não educamos a nossa sensibilidade. Tu falaste em currículo escolar, né? No nosso currículo escolar, ele é todo voltado para o ter, para construir uma carreira, para, né, ter O pensamento só abstrato. Nunca para, Nunca né, para. na As sua relações maior humanas. parte, não é para sensibilizar, para educar sentimentos. Então, nós temos muita pouca facilidade de perceber o outro. Não, eu já estou querendo compaixão, né? Eu já estou... Eu acho que eu tô meio compaixão é o que oriental. queremos, mas acho que antes de mais nada é ver que existem outras pessoas. Está né? completa. A gente vai encerrar o programa de hoje e a dica é para você olhar um pouquinho para o lado e começar a perceber, né? As pessoas que estão à sua volta. Então é isso, a gente fica por aqui e a gente se encontra na próxima semana com mais um Momento Feminino. Até lá. Tchau, tchau.